10 horas e 59 minutos, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Jovem Pan e nós vamos agora para mais um capítulo do nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. No episódio de hoje temos duas ilustres figuras da esquerda brasileira. De um lado, o ex-ministro Ciro Gomes. Do outro, o governador do Maranhão, Flávio Dino. Vini, qual é a treta? Pois é, Paulo Matias. Será que eles não vão tomar Guaraná Jesus juntos? Será que Flávio Dino não vai chamar Ciro Gomes para tomar um Guaraná Jesus com ele? O fato é que agora é a chamada treta ampla, Paulo Matias, porque o Ciro Gomes, ele briga com tanta gente, que já estão dizendo que ele vai fazer uma frente ampla contra ele mesmo. Né? Vai ficar só ele na frente ampla e todo mundo na oposição. E agora resolveu criticar aí o Flávio Dino, governador do Maranhão, porque o Flávio Dino foi votar no segundo turno, Paulo Matias, com essa camisa aqui, ó. Vou mostrar aqui na nossa tela pra gente a camisa que o Flávio Dino utilizou. Lula livre. Lula livre. E o Ciro Gomes, você sabe, tá querendo fazer essa grande... Tá querendo tirar, a imagem de Lula o lulismo, né, o lulismo e o bolsonarismo. Tá preso, ele quer lutar contra essas duas frentes, é o que ele diz. Ele diz que o Brasil deu esse recado nas urnas, né, que não quer nem PT e nem Bolsonaro, e tá buscando essas grandes alianças aí pelo Brasil, inclusive, Paulo, com partidos como o DEM, como o PSDB, né? Ele se aliou aí em algumas cidades com candidatos, inclusive como vice, nessas chapas, para lutar contra o bolsonarismo e para lutar contra o petismo. Essa é a ideia do Ciro para 2022. E ele entendia que o Flávio Dino poderia ser um aliado aí importante, mas essa foto acabou incomodando um pouco o Ciro e também o fato do Flávio Dino não ter apoiado nenhum candidato no primeiro turno. Ele só fez um movimento ali no segundo turno, inclusive no Recife, por exemplo, ele apoiou o candidato do PSB, o João Campos, contra uma candidata do PT, a Marília Reis. Mas mesmo assim, ele foi votar com essa camisa do Lula livre. E aí, o Ciro Gomes acabou, numa entrevista ao Datena, na Rádio Bandeirantes, criticando o Flávio Dino, Paulo, e dizendo que essas pessoas perderam um pouco a noção da realidade, se referindo aí ao governador do Maranhão. Mas o Flávio Dino não quis enfrentar, não quis partir aí para a briga com o Ciro Gomes, não. Preferiu baixar um pouco a bola, preferiu refrescar aí um pouco os ânimos. E aí, pelo Twitter, olha só o que ele escreveu. Vamos ao tweet aí do Flávio Dino, por favor, o governador do Maranhão, dizendo que tem muito respeito, olha só, abre aspas para Flávio Dino. Não responderia ao Ciro Gomes por duas razões. Primeiro, tenho respeito e apreço por ele. Segundo, é a minha contribuição para que o campo nacional popular caminhe unido. Não me cabe acirrar conflitos desnecessários. Depois desse tweet do Flávio Dino, o Ciro Gomes também resolveu baixar um pouquinho o tom. E escreveu também pelo Twitter. Tenho muita estima e respeito pelo governador Flávio Dino. Se discordarmos pontualmente na análise do momento brasileiro, em nada diminui a minha vontade de construir o mais amplo possível, uma generosa aliança de centro-esquerda que dê suporte a um novo projeto nacional de desenvolvimento. Paulo Já Matias. estão na mesma festa. Será Já que... estão na mesma festa de novo. Não, eu me lembro que a gente noticiou aqui no Morning um encontro do Ciro com Lula, não foi recentemente isso? Em que eles acertaram os ponteiros, enfim. Mas publicamente o Ciro tem feito críticas bastante duras ao PT, ao Lula, e isso tem incomodado bastante a militância petista, que diz o seguinte: você fica cobrando o nosso apoio, mas ao mesmo tempo nos critica e sabe que precisará do nosso apoio também quando se lançar aí essa tal chamada Frente Ampla. Joel Pinheiro da Fonseca, Jair Messias Bolsonaro agradece. Com certeza, a dificuldade dessa esquerda aí de se chegar num acordo, de chegar num consenso, de chegar na tal frente ampla, mas na verdade vai ser uma frente de esquerda, né? Eles não, o diálogo real com as figuras mais de centro, centro-direita, isso não tem acontecido. Eu acho que a gente está vendo a tentativa de formação de dois grupos, né? Um mais de centro e centro-direita, formado aí por esses nomes que a gente sempre discute, Moro, Dória, Huck, enfim, esses nomes aí. E, do outro lado, as esquerdas buscando também se acertar de alguma forma.
Eu, sinceramente, eu acho que o Ciro não vai ser a pessoa disso. Ele é muito personalista, ele é muito briguento. Vocês já viram a entrevista dele? Ou o jornalista está meio que dando o palanque para ele falar, ou então o Ciro compra briga com o jornalista, ele não consegue, sabe? Ele não consegue ficar sem comprar briga com alguém para mostrar que ele é um machão, que ele está por cima. Muito difícil. E uma figura como o Ciro Gomes, então, conseguir realmente unir uma série de pessoas, partidos e figuras ao redor dele para ter esse apoio amplo, para ele ser a grande liderança. Eu realmente não acredito. Isso foi mais uma amostra, né? Se tem uma pessoa cordata, se tem uma pessoa que busca agregar, que é relativamente bem avaliado, até onde eu saiba, no estado dele, é o governador Flávio Dino. Está na esfera da esquerda mais lulopetista, mas é um nome que dialoga com todo mundo. Dialoga aí sim até com figuras da centro-direita. É um real agregador. Mas se nem com esse o Ciro consegue se acordar e começa a trocar farpas e brigar, então, Ciro, acho muito difícil você conseguir unir uma esquerda tão beligerante. Adriles Jorge, a frente ampla do Ciro será a família dele, a família Gomes? A frente ampla da esquerda é um queijinho distribuído para um monte de ratinho, né? Porque se há um grande perdedor nessas eleições de 2020, foi a esquerda, de uma maneira geral. Você pode falar de uma centro-esquerda identitária, representada por Guilherme Boulos, que levou uma surra, perdeu as eleições, não teve nada de vencedor moral aqui. Você tem aqui e acolá em alguma cidade um PSB, você tem uma derrota fragorosa e gigantesca. O Boulos sai mais forte do que entrou na eleição, né? Acho que então ele sai com a mesma força. Ele perdeu, não existe perdedor moral ou coisa do tipo. No segundo turno, você tem duas opções. Você teve um que teve 60%. Você teve um prefeito que não necessariamente é bem avaliado, que não necessariamente mobiliza paixões, e você teve uma paixão, uma ação passional contra um candidato. Ou seja, numa cidade em que você tem uma esquerda mais progressista, mais identificada com o seu eleitorado, o Boulos saiu tão fraco quanto antes no meu bolso. Agora, voltando à pauta, a esquerda é fragmentada, o Ciro fala que o Dino não tem exatamente uma dimensão da realidade, e não tem mesmo. Usar uma camiseta Lula livre, quando o Lula já está livre. Você apoiar um candidato que já está completamente estigmatizado como catapultador de derrotas fragorosas do PT. Agora, o Ciro também não tem noção da realidade, porque ele já perdeu 3 eleições, caminha talvez para a próxima derrota pela 4ª vez. Não existe mais a possibilidade de uma esquerda visceral. Ela vai ter que se compor, se ela quiser ter uma visibilidade eleitoral, a um princípio de centro-esquerda. Pode ser com o Luciano Huck, com o Cid Gomes, com o Flávio Dino, mas eu acho que ela tende, pelo menos nesse momento, a uma derrota fragorosa, a não ser que o governador João Dória, que quer fazer uma frente de centro-esquerda, convença que ele é um homem de esquerda para essas pessoas tão beligerantes que não conseguem se conciliar em um projeto de poder. Mais uma vez, Bolsonaro, que foi exatamente colocado como perdedor dessas eleições por causa dos seus candidatos pontuais muito mal escolhidos de fato, se sagra o vencedor dessa disputa toda, porque esse centrão fisiológico, esse centrão profissional político, no bom e no mau sentido, que se sagrou vencedor dessas eleições, aglutinam nesse momento os apoios aduaneiros que ele precisa para 2022. Adriles. Enquanto a esquerda, não só perdedora, foi minguada e fica se esfacelando em fragmentos que não se comunicam entre si. Joel. Vamos lá, Adriles. Vamos distinguir 2 coisas, né? Primeiro, estou de acordo com você. A esquerda saiu como uma derrotada dessas eleições, porque praticamente todos os partidos de esquerda perderam números aí, prefeitos e vereadores. A exceção feita ao PSOL cresceu um pouquinho, mas ainda é muito pequeno, ainda não é uma força expressiva nacional. Agora, quanto ao Bolsonaro, seu vencedor, por que o Centrão venceu? Porque o Centrão cresceu? Isso é o que o apoia. Sua. Veja, quais partidos que mais cresceram? O PP, ok, esse está bem alinhado com o Bolsonaro. PSD do Kassab, se você acha que o Kassab, eu entrevistei ele ontem no Jornal da Manhã, ele falou que não está assim alinhado com o Bolsonaro, não tem nada disso, não é tão fácil assim não. Por fim, o DEM, que é o aliado tradicional do PSDB, que se consideram como 2 lados da mesma moeda, também é muito, eu acho que é um pouco torcida você achar que DEM e PSD representam necessariamente o Bolsonaro. Eles são forças com as quais o Bolsonaro tem que dialogar e tem dialogado e tem negociado. Agora, é que nem a Dilma. Quando o Centrão cresceu, a Dilma estava junta do Centrão. Isso era uma força da Dilma, acabou sendo também a sepultura da Dilma, está tão baseada e tão dependente do Centrão. Questão de economia, então, muito cuidado com essa análise. Muito cuidado com essa análise de que não, vitória do Centrão é vitória do Bolsonaro. Isso aí estiver muda bem,
uma facilidade, isso muda com uma facilidade muito grande. Não, muda com a facilidade. Para onde soprarem os ventos da bonança econômica, vai soprar o Centrão. O Centrão pode se articular numa alternativa ao Bolsonaro se a economia estiver em frangalho de 2022. Se ela continuar com o Corona Voucher, ou se o Bolsonaro aglutinar um discurso em relação à possibilidade da perda do Corona Voucher, mas que tentou enquanto podia e que vai fazer as reformas, eventualmente isso pode convencer não só a população, como o Centrão, que sempre, quando há um vácuo no poder, se aproxima de quem já está no poder. Eu duvido que o DEM, ou o PP, ou o PSD vai se aglutinar ao pessoal do Ciro, ao pessoal do Flávio Dino ou do Lula por uma questão de identificação muito maior com a centro-direita. Nesse sentido, em que nesse momento as forças de centro-direita estão mais com o Bolsonaro que outra pessoa, ele é o beneficiário pela órbita do poder. Enfim, sabe o que seria... 30 segundos. Sabe o que seria uma vitória do Bolsonaro se o bolsonarismo, se a direita mais ideológica tivesse levado a rodo também essa eleição? Não foi o caso. O pessoal mais identificado com direita, valores, família, uma coisa mais estridente, bolsonarista, esses candidatos não se saíram tão bem também no Rio, candidato bolsonarista nem em São Paulo. Tinha um monte de russomano aqui em São Paulo. O russomano não é um candidato que agrada as bases bolsonaristas, nem o Crivella. Teve a Paula Marisa. Sabe a Paula Marisa? Você conhece, deve conhecer pessoalmente até essa figura. Perdeu a candidatura a vereadora. Esse povo não tá mais levando. Não leva mais como era antigamente isso aí, não. As bases bolsonaristas não têm a menor identificação ou com o Crivella, ou com o russomano, ou com o Bruno Engler. Os candidatos pessoais do Bolsonaro foram muito mal escolhidos e ele não tem estrutura partidária. A estrutura partidária dele é o Centrão, que se sagrou vencedora nessas eleições.